O juízo no sertão. O sol rachava a terra como o chicote de Deus nos pecadores. Naquele pedaço esquecido do sertão, onde até os urubus voavam mais alto para não sentir o calor que subia do chão, dois homens estavam prestes a encontrar o que cada um procurava. Um, a ruína da própria soberba. Outro, a confirmação de que existe justiça, mesmo quando os homens duvidam dela. Era um desses dias em que o ar parecia fogo e a poeira grudava na pele que nem promessa mal cumprida. O tipo de dia em que o sertanejo olha para o céu e não vê nada além de azul, sem piedade, sem uma nuvem sequer para dar esperança de chuva. Foi nesse dia que Coronel Tertuliano dos Santos decidiu que ia provar uma coisa, que Deus não existia e que homem de fé era homem fraco. Antes da história começar de verdade, deixa teu like aí, se inscreve no canal e comenta de qual canto desse Brasil danado tu tá me ouvindo, vice? Porque o que vem agora é daquelas histórias que o sertão não deixa morrer, que passa de boca em boca, de geração em geração, como aviso e como lição. História de quando a soberba encontrou a fé e o céu mostrou quem manda de verdade nessa terra seca. Coronel Tertuliano era daqueles homens que o dinheiro tinha estragado por completo. Rico como poucos naquela região, dono de terras que a vista não alcançava, de gado que bebia água enquanto o povo morria de sede, de trabalhadores que suavam sob o sol por um prato de feijão e uma promessa. Homem alto, de bigode, grosso e olhos que pareciam não ter fundo, daqueles que olham para as pessoas como quem olha para a cerca quebrada. Algo que precisa ser consertado ou substituído. Ele tinha vindo de longe, lá das bandas do sul, com ideias de cidade grande na cabeça e desprezo pela gente simples no coração. Falava bonito, usava palavras que o povo não entendia e ria da fé alheia como quem ri de criança que ainda acredita em história de Trancoso. Dizia que religião era coisa de ignorante, que Deus era invenção de gente que tinha medo da própria sombra, que o homem moderno não precisava dessas bobagens para viver. E o povo tinha medo dele. Não era medo de apanhar ou de passar fome. Essas coisas o sertanejo já conhecia bem. Era medo do jeito que ele falava, daquela certeza toda de que não havia nada além do que os olhos viam. Era como se ele carregasse uma escuridão diferente. Uma frieza que nem o sol do sertão conseguia aquecer. As mulheres benziam as crianças quando ele passava. Os velhos balançavam a cabeça e sussurravam preces, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Ninguém exceto Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, estava acampado naquela região havia 3 dias. Tinha chegado com seu bando na calada da noite, como sempre fazia, pedindo pouso e mantimentos. O povo, com medo, mas também com respeito, tinha dado o que ele pediu. Lampião não era santo, isso todo mundo sabia, mas era homem de palavra. E era homem de fé também, daqueles que carregavam a medalha de Padre Cícero no peito e rezavam antes de cada combate. A notícia de que Lampião estava na região chegou aos ouvidos do coronel como um desafio. Tertuliano viu ali a oportunidade perfeita para provar seu ponto. Se conseguisse humilhar o cangaceiro mais temido do Nordeste, se conseguisse mostrar que nem mesmo Lampião, com toda a sua fama, tinha razão de acreditar em Deus, então ninguém mais ia poder contestar suas ideias. Foi assim que ele mandou o recado. Queria encontrar Lampião, disse o mensageiro suando de nervoso, não para brigar nem para entregar ele aos soldados, mas para conversar, para ter uma prosa de homem para homem, de gente que entendia o mundo como ele era de verdade, sem as ilusões que o povo simples alimentava. Lampião ouviu o recado embaixo de um juazeiro, cercado por seus cabras mais fiéis. Maria Bonita estava ali também, costurando um rasgão no gibão do marido, os dedos ágeis e os olhos atentos. Quando o mensageiro terminou de falar, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Era o tipo de silêncio que vem antes da tempestade, quando até os grilos param de cantar.
Virgulino passou a mão no rifle Winchester que nunca largava, os olhos semicerrados contra o sol que se punha vermelho como sangue. Ele conhecia homem como aquele coronel. Tinha encontrado muitos ao longo da vida. Gente que achava que ter dinheiro e estudo dava o direito de pisar nos outros, de zombar do que era sagrado. Gente que não entendia que o sertão tinha suas próprias leis e que Deus, aqui nessa terra, não era assunto para ser tratado com desrespeito. Vou, disse Lampião finalmente, a voz calma, mas carregada de algo que os cabras conheciam bem. Vou porque quero ver com meus próprios olhos que tipo de cabra é esse que pensa que pode zombar de Deus e sair ileso. Mas vou levar vocês comigo, porque homem assim é perigoso. Não pela coragem, mas pela falta dela. Maria Bonita levantou os olhos do trabalho. Virgulino, disse ela. Baixinho, não sei não. Homem que não acredita em nada é pior que cobra sem chocalho. Tu não sabe de que lado ele vai morder. Lampião sorriu, mas era um sorriso sem alegria. É por isso mesmo que eu vou, mulher. Porque se esse cabrunco pensa que pode vir pro sertão espalhar esse veneno, alguém tem que botar ele no lugar dele. E se Deus quiser, vai ser eu. No dia seguinte, quando o sol já estava alto e o calor fazia o ar tremeluzir sobre a terra rachada, os dois homens se encontraram. O coronel tinha escolhido um lugar bem visível, bem no meio da praça da cidadezinha de Queimadas, onde todo mundo pudesse ver e ouvir. Ele queria plateia para sua demonstração de superioridade intelectual. Chegou montado num cavalo preto reluzente, vestido com roupa de cidade que parecia gritar dinheiro, paletó de linho, chapéu panamá, botas de couro fino. Atrás dele vinham 4 capangas armados, mas o coronel fez questão de descer sozinho, como quem não tinha medo de nada nem de ninguém. Lampião estava esperando na sombra rala de uma algaroba, cercado por Corisco, Zé Sereno, Luiz Pedro e outros cangaceiros do grupo. Eles tinham vindo armados até os dentes, mas mantinham os rifles baixos, numa demonstração de que aquele encontro, pelo menos por enquanto, era só de palavras. Coronel Tertuliano parou a uns 5 passos de distância e tirou o chapéu num gesto que parecia educado, mas tinha ironia no fundo. Então, você é o famoso Lampião, disse ele, a voz alta e clara para que todos na praça ouvissem. O terror do sertão, o rei do cangaço. Confesso que esperava alguém mais impressionante. Lampião não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o coronel com aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa que nada mais conseguia surpreendê-lo. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas chegava a todos os cantos da praça. E o senhor deve ser esse tal de coronel que anda dizendo que Deus não existe. Homem de estudo, de cidade grande, de ideias modernas. É isso mesmo? Exatamente, respondeu Tertuliano com um sorriso largo. Sou um homem de ciência, de razão, de pensamento livre. Não acredito em superstições, em mitos, em histórias de livro velho. Acredito no que posso ver, tocar, provar. E Deus, meu caro cangaceiro, é apenas uma invenção conveniente para manter o povo ignorante no seu lugar. Um murmúrio percorreu a pequena multidão que tinha se juntado nas sombras das casas. Gente benzendo, gente sussurrando preces, gente com medo do que podia acontecer quando alguém falava assim de Deus. O céu continuava azul e sem nuvens, mas parecia que tinha ficado mais pesado de repente, como se algo invisível estivesse prestando atenção naquela conversa. Lampião deu um passo à frente. Então o senhor veio até aqui no meio do sertão para me dizer que eu sou ignorante por acreditar em Deus? É isso? Não só você, respondeu o coronel, gesticulando largamente. Todo esse povo aqui, olhe para eles, vivem na miséria, passam fome, sede, trabalham até morrer. E mesmo assim ficam aí rezando, acreditando que um dia vai melhorar, que Deus vai mandar chuva, que Deus vai dar um jeito. É patético. Se eles usassem a razão em vez da fé, talvez conseguissem melhorar de vida de verdade.
Maria Bonita tinha se aproximado também e agora estava ao lado do marido, a mão pequena mas firme no cabo do punhal que carregava na cintura. Virgulino, ela disse baixinho, deixa eu calar a boca desse cabra antes que ele fale. Besteira demais. Mas Lampião fez um gesto para ela ficar quieta. Havia algo acontecendo ali que ele queria ver até o fim. Não era só uma questão de defender a fé, era uma questão de justiça. O coronel continuou falando, cada vez mais empolgado com a própria eloquência. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que não existe nada além desta vida, deste mundo. Não existe céu, não existe inferno, não existe Deus julgando as ações dos homens. Tudo isso é fantasia criada para controlar os fracos, os medrosos, os que não têm coragem de viver sem muletas espirituais. Ele estava tão concentrado em seu discurso que não notou a mudança no ar. Mas Lampião notou, e Maria Bonita notou, e os velhos na multidão, aqueles que tinham vivido tempo suficiente para reconhecer os sinais, também notaram. O vento que tinha estado parado a manhã toda começou a soprar. Não era uma brisa suave, era um vento quente, pesado, que levantava poeira e fazia as portas baterem. O coronel levantou os braços para o céu numa pose teatral. Se Deus existe, gritou ele, que ele me castigue agora, aqui, na frente de todos, que ele mande um raio, um terremoto, qualquer coisa. Vamos ver se alguma coisa acontece. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem cachorro latiu, nem criança chorou, nem folha se mexeu. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir aquele desafio. Lampião fechou os olhos por um instante, a mão apertando forte a medalha de Padre Cícero que trazia no peito. Ele não estava rezando exatamente, estava mais pedindo perdão antecipado pelo que sabia que ia acontecer. Porque o sertão ensina desde cedo que tem coisas que não se brinca, tem coisas que não se desafia, tem coisas que estão além da compreensão do homem, por mais estudo que ele tenha, por mais dinheiro que carregue no bolso. E Deus é uma dessas coisas. Durante 1 minuto inteiro, nada aconteceu. O coronel começou a rir, um riso alto e zombeteiro. Viram? Viram? Nada. Absolutamente nada. Porque não existe nada para... Ele não terminou a frase. O primeiro sinal foi o cavalo. O animal magnífico que o coronel tinha montado, aquela besta preta e reluzente que valia mais que 10 bois, simplesmente desabou. Não tropeçou, não escorregou. Desabou como se todas as forças tivessem saído dele de uma vez. Bateu no chão levantando poeira, os olhos arregalados, a boca aberta, morto antes mesmo de tocar a terra. O riso do coronel morreu na garganta. Ele olhou para o cavalo caído, depois para Lampião, depois para o céu. Coincidência, ele disse, mas a voz tinha perdido aquela certeza toda. Apenas uma coincidência. O animal devia estar doente. Foi quando o segundo sinal veio. Uma das vigas da casa mais próxima, uma casa que estava ali havia 50 anos, que tinha aguentado seca, chuva, vento e temporal, soltou-se com um estalo seco. A madeira velha e ressecada simplesmente partiu ao meio e desabou, fazendo metade do telhado cair num estrondo, de telhas quebradas e poeira. Por sorte não tinha ninguém dentro, mas o barulho foi como um trovão em dia de céu limpo. Agora o coronel estava pálido. Ele deu um passo para trás, tropeçando nas próprias botas finas. Isso não significa nada. Casas velhas caem o tempo todo. Não tem nada de... Aí veio o terceiro sinal. E esse, esse não tinha como negar. Não tinha como explicar com razão nem ciência, nem nada desse mundo moderno que o coronel tanto elogiava. O céu, aquele céu azul e sem nuvens que tinha estado ali a manhã toda, começou a escurecer. Não era nuvem de chuva, era outra coisa. Uma escuridão que vinha de lugar nenhum, que se espalhava pelo azul como tinta na água, engolindo a luz do sol. Em questão de segundos, o dia virou noite. Não uma noite comum, mas uma escuridão profunda, pesada,
opressiva, o tipo de escuridão que faz o coração bater mais rápido, que acorda medos antigos enterrados no fundo da alma. A multidão começou a gritar, gente correndo para as casas, mães agarrando filhos, velhos caindo de joelhos para rezar. Só Lampião e seus cabras ficaram onde estavam, imóveis como estátuas, e o coronel, que tinha perdido toda aquela arrogância, toda aquela certeza, toda aquela superioridade. Ele estava tremendo agora, os olhos arregalados na escuridão, a boca se mexendo sem conseguir formar palavras. A voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Não era uma voz exatamente, era mais como um trovão que se transformava em palavras, um som que vinha da terra, do céu, do ar, que reverberava nos ossos e fazia os dentes tremerem. Não dava para saber se era voz de homem ou de mulher, se era velha ou jovem, se era suave ou severa. Era apenas a voz, e quando ela falou, até o vento parou de soprar. Tertuliano dos santos! O coronel caiu de joelhos. As pernas simplesmente não aguentaram mais. Ele tentou dizer alguma coisa, mas só conseguiu emitir um gemido estrangulado. Ao redor dele, seus capangas tinham fugido, deixando as armas no chão. Nem mesmo os cangaceiros, homens que tinham visto morte e violência suficientes para uma vida inteira, conseguiam manter a compostura. Corisco tinha tirado o chapéu e segurava ele contra o peito. Zé Sereno rezava baixinho. Maria Bonita agarrava o braço de Lampião com tanta força que as unhas dela cravavam na pele dele através do gibão. Só Lampião mantinha os olhos abertos, olhando fixamente para onde o coronel estava ajoelhado. Ele tinha visto muitas coisas ao longo da vida. Tinha matado homens, tinha perdido amigos, tinha amado e odiado com igual intensidade. Mas isso era diferente. Isso era algo que confirmava tudo que ele sempre tinha acreditado, tudo que Padre Cícero tinha lhe ensinado, tudo que sua mãe tinha lhe contado quando ele ainda era menino. Você pediu um sinal. A voz continuou, ecoando na escuridão como água caindo em poço fundo. Você desafiou o céu na frente dos meus filhos. Você zombou da fé dos humildes, pisou na crença dos simples, desprezou o amor que eles têm por mim. Não, conseguiu dizer o coronel finalmente, a voz saindo como um sussurro desesperado. Por favor, eu não sabia, eu pensei. Você pensou que conhecimento era sabedoria. Pensou que ter estudado era ter entendido. Pensou que ver o mundo com os olhos do corpo era ver a verdade. Mas os olhos da alma, Tertuliano, esses você fechou, e agora quer abri-los. O coronel estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira, o corpo todo tremendo. Ele tinha deixado de ser aquele homem arrogante e superior. Tinha virado apenas mais um pecador apavorado diante da imensidão do divino. Perdão, ele implorava, as mãos juntas como criança rezando. Perdão, Senhor, eu estava errado, eu estava cego, eu acredito agora, eu acredito. A escuridão começou a se dissipar tão rapidamente quanto tinha chegado. A luz voltou ao mundo, mas era diferente agora, mais clara, mais limpa, como se o próprio ar tivesse sido purificado. O sol brilhava com força renovada, mas não era mais aquele sol escaldante que castigava sem piedade. Era um sol que iluminava sem queimar, que aquecia sem destruir. Lampião soltou o ar que nem tinha percebido que estava segurando. Ele olhou para o coronel, ainda de joelhos na poeira, e sentiu algo que não esperava sentir: compaixão. Porque aquele homem, com todo o seu orgulho e toda a sua arrogância, tinha acabado de aprender da maneira mais dura que existe uma força no universo que está além da compreensão humana, e que essa força, chamada de Deus, não precisa provar nada para ninguém, mas quando provoca, ela responde. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio de antes, não era mais pesado, opressivo, era um silêncio de reverência, de respeito, de admiração. Um por um, as pessoas começaram a sair das casas, dos esconderijos, olhando ao redor como quem desperta de um sonho estranho. Mas todos sabiam que não. Tinha sido sonho,
Todos tinham visto, todos tinham ouvido. Lampião se aproximou do coronel devagar. Tertuliano levantou os olhos, e neles havia algo que não estava lá antes, humildade verdadeira, não aquela humildade falsa que gente rica às vezes usa como máscara. Era a humildade de quem tinha tocado o infinito e descoberto o quão pequeno era. "Levanta!" disse Lampião, estendendo a mão. "Levanta, Home! Deus te deu uma lição, mas também te deu uma chance. Agora você sabe. Agora você viu. A pergunta é, o que é que você vai fazer com isso?" O coronel agarrou a mão de Lampião como náufrago agarra a tábua. Quando se levantou, suas pernas tremiam tanto que quase caiu de novo. Ele tentou falar, mas as palavras não vinham com facilidade. "Eu passei a vida inteira achando que sabia tudo, que tinha entendido o mundo. E agora você sabe que não sabe nada", completou Maria Bonita, se aproximando também. "Mas isso não é desgraça, Home. É o começo da verdadeira sabedoria. Meu pai, que era homem simples, que nunca botou o pé em escola, sempre dizia: quem pensa que sabe tudo é porque ainda não aprendeu nada." O sol continuava brilhando, mas agora havia uma brisa suave que aliviava o calor. E no horizonte, pela primeira vez em meses, apareceram nuvens. Nuvens pequenas ainda, mas carregadas de promessa. O povo na praça começou a apontar para o céu, sussurrando entre si, um murmúrio de esperança se espalhando como fogo em palhada seca. Corisco se aproximou de Lampião, ainda segurando o chapéu contra o peito. "Capitão", ele disse baixinho, "eu já vi muita coisa nessa vida danada. Já vi gente morrer de bala, de faca, de fome, de doença. Mas isso aqui eu nunca pensei que fosse ver. Isso é coisa que a gente só ouve em história de santo, em lenda de antigo." Lampião assentiu devagar, os olhos ainda fixos no céu, onde as nuvens começavam a crescer. "É porque tem certas coisas, Corisco, que a gente só acredita quando vê. E tem gente que precisa ver para acreditar. O coronel aqui era uma dessas pessoas, mas agora ele viu. E agora ele vai ter que decidir o que fazer com o resto da vida dele." Tertuliano estava olhando para as próprias mãos como se nunca as tivesse visto antes. Elas tremiam descontroladamente, e ele não conseguia fazer parar. Toda aquela certeza que ele tinha carregado por anos, toda aquela convicção de que o mundo era apenas matéria e movimento, de que não havia nada além do visível e do mensurável, tudo isso tinha desmoronado em questão de minutos. "Eu tenho terras", ele disse de repente, a voz ainda fraca, mas ganhando força. "Tenho dinheiro, tenho poder, e usei tudo isso para alimentar meu orgulho, para me colocar acima dos outros. Pensei que ser rico e estudado me fazia melhor que esse povo, mas eu estava errado, tão errado que nem sei como começar a consertar." "Começa dando água a quem tem sede", disse uma voz da multidão. Era uma mulher velha, pequena e enrugada como passa, mas com olhos que brilhavam com inteligência e bondade. "Começa abrindo tuas terras para quem não tem onde plantar. Começa tratando teus trabalhadores como gente, não como bicho de carga. Começa pedindo perdão a Deus todo dia, não só com a boca, mas com as ações." O coronel olhou para a velha e, pela primeira vez em muito tempo, realmente viu as pessoas ao seu redor. Viu os rostos marcados pelo sol e pelo sofrimento, as roupas remendadas, os pés descalços. Viu a dignidade que existia ali apesar de tudo. A força que vinha não do dinheiro ou do poder, mas da fé e da esperança. E sentiu vergonha. Uma vergonha profunda e verdadeira que doía mais que qualquer pancada. "Vou fazer isso", ele prometeu. E desta vez não havia ironia nem superioridade na voz. "Vou fazer tudo isso e mais. Porque hoje eu morri. E hoje eu nasci de novo. E o homem que nasce de novo não pode viver do jeito que o homem velho vivia." Lampião colocou a mão no ombro do coronel. "Tem um ditado aqui no sertão, Home. Diz que Deus aperta, mas não sufoca, castiga, mas não mata, fere, mas também cura. Você recebeu o aperto, o castigo e a ferida tudo de uma vez.
Agora depende de você receber a cura. Mas essa tem que vir de dentro, entende? Não adianta só falar bonito. Tem que fazer. As nuvens no horizonte continuavam crescendo, ficando mais escuras, mais densas. E de repente, algo que ninguém esperava aconteceu. Começou a chover. Não era uma chuva forte. Não era temporal. Eram apenas gotas esparsas, quase tímidas, tocando a terra seca com delicadeza de bênção. Mas era chuva, chuva de verdade, depois de meses de seca impiedosa. O povo começou a gritar de alegria. Crianças correram para a rua de braços abertos, deixando a água cair no rosto. Mulheres choravam e riam ao mesmo tempo. Velhos ajoelhavam na poeira molhada e agradeciam ao céu. Era um milagre. Não apenas a chuva em si, mas tudo o que tinha acontecido naquele dia, a humilhação do soberbo, a manifestação do divino, e agora essa bênção caindo do céu como confirmação de que Deus estava atento, que ele ouvia, que ele respondia. Maria Bonita puxou o Virgulino pela mão. Vamos embora, ela disse. Nossa parte aqui está feita. O resto é entre ele e Deus. Mas Lampião hesitou. Ele olhou para o coronel uma última vez, aquele homem transformado pela experiência, e sentiu que precisava dizer mais alguma coisa. Tertuliano, ele chamou. O coronel se virou, os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto molhado pela chuva que começava a cair mais forte. Lembra de uma coisa? Lampião continuou. O que você viu hoje, o que você sentiu, não deixa isso morrer. Porque o tempo tem costume de fazer a gente esquecer das lições mais importantes. E quando esquece, volta a cometer os mesmos erros. Não vou esquecer, prometeu Tertuliano. Nunca. Como é que eu poderia? Lampião sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. Você se surpreenderia, Home. Mas por enquanto, vai em paz. Usa essa segunda chance que Deus te deu. E lembra sempre, o sertão perdoa muita coisa, mas não perdoa quem zomba do sagrado. Com isso, os cangaceiros começaram a se afastar, caminhando pela rua principal, que agora estava virando lama com a chuva. O povo se afastava para deixá-los passar, não por medo, mas por respeito, porque todos ali tinham testemunhado algo extraordinário e sabiam que Lampião, de alguma forma, tinha sido instrumento disso. Quando os cangaceiros desapareceram na curva da estrada, engolidos pela cortina de chuva que caía cada vez mais forte, o coronel Tertuliano ainda estava na praça, de joelhos na lama, o rosto levantado para o céu, deixando a água lavar não apenas a sujeira do corpo, mas também, ele esperava, a sujeira da alma. Nos dias que se seguiram, histórias sobre o que tinha acontecido em Queimadas se espalharam pelo sertão como fogo em capim seco. Cada pessoa que contava acrescentava um detalhe, mudava uma palavra, mas a essência permanecia a mesma. Um homem tinha desafiado Deus e Deus tinha respondido. E o mais impressionante não era o castigo, mas a misericórdia que veio depois. Porque Tertuliano tinha recebido não a morte, não a destruição completa, mas uma chance de recomeçar. E ele aproveitou essa chance. Nas semanas seguintes, o coronel transformou-se em outro homem. Abriu suas terras para os retirantes plantarem, dividiu suas reservas de água com quem tinha sede, aumentou o pagamento dos trabalhadores e tratou todos com respeito. Mandou construir uma capela pequena na entrada de sua fazenda, não por ostentação, mas por gratidão. E todos os dias, ao amanhecer e ao entardecer, ele se ajoelhava ali e rezava. Não rezava com palavras bonitas ou orações decoradas. Rezava com o coração, pedindo perdão, pedindo sabedoria, pedindo forças para continuar no caminho certo. E diziam que às vezes, quando a luz batia certa naquela capela, dava para ver lágrimas escorrendo pelo rosto marcado daquele homem que tinha sido soberbo e agora era humilde. Quanto a Lampião, ele continuou sua vida de cangaceiro, andando pelo sertão com seu bando, lutando suas batalhas, vivendo seus amores e suas perdas.
Mas aquele dia em Queimadas ficou marcado em sua memória como prova viva de que sua fé não era vã, de que Deus realmente existia e se importava com os humildes. Sempre que alguém do bando começava a duvidar, sempre que a dureza da vida fazia a fé vacilar, Virgulino contava a história do coronel ateu que desafiou o céu e recebeu resposta. E Maria Bonita, deitada ao lado do marido, nas noites frias do sertão, segurava a mão dele e sussurrava: "O sertão ensina, Virgulino, ensina a todo mundo, mas especialmente aos soberbos. Porque aqui nessa terra dura só sobrevive quem tem fé e só prospera quem tem humildade." A chuva que tinha começado naquele dia continuou caindo por semanas, enchendo os açudes, revivendo a vegetação, trazendo vida de volta ao sertão. Os lavradores plantaram com esperança renovada. As crianças brincavam na lama. Os velhos diziam que Deus tinha mostrado que ainda se lembrava do seu povo. E no meio de tudo isso, uma lição ecoava de boca em boca, de coração em coração, que o homem pode ser rico, pode ser estudado, pode ter todo o poder e conhecimento do mundo, mas se não tem humildade, se não reconhece que existe algo maior que ele mesmo, então não tem nada, porque no final todos somos apenas poeira voltando para poeira, e a única coisa que permanece é o que fizemos com o tempo que nos foi dado e a marca que deixamos no coração dos outros. Passou-se um ano desde aquele dia memorável na Praça de Queimadas. O sertão tinha visto estações irem e virem, chuvas e secas se alternarem, como sempre fizeram desde o começo dos tempos. Mas algo tinha mudado naquela região, uma transformação sutil, mas profunda, como quando uma semente brota debaixo da terra e ninguém vê, mas de repente aparece a primeira folha verde. A fazenda do coronel Tertuliano tinha se tornado um lugar diferente. Onde antes reinava o silêncio pesado do medo e da opressão, agora havia vozes, risadas, até música nas noites de lua cheia. Os trabalhadores não eram mais tratados como escravos mal pagos, mas como gente de verdade, com direitos e dignidade. As crianças iam à escola que o coronel tinha mandado construir com seu próprio dinheiro. As mulheres tinham aprendido a ler e escrever com uma professora que ele tinha trazido da capital. Mas o que mais impressionava quem visitava a propriedade não eram as mudanças materiais. Era a transformação no próprio Tertuliano. O homem arrogante e zombeteiro tinha desaparecido completamente, como fumaça que o vento leva. No lugar dele havia alguém tranquilo, paciente, que ouvia mais do que falava e que tratava o mais simples dos vaqueiros com o mesmo respeito que trataria um doutor. Numa tarde dessas em que o sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e vermelho, Tertuliano estava sentado na varanda da casa grande, conversando com seu Raimundo, um dos trabalhadores mais velhos da fazenda. O velho tinha sido um dos primeiros a voltar depois que a notícia da transformação do patrão se espalhou, meio desconfiado ainda, meio com medo de que fosse tudo mentira. Mas não era mentira. E agora, um ano depois, seu Raimundo considerava o coronel quase um amigo. Quase, porque certas distâncias o tempo e a sociedade tinham criado e que não se desfaziam da noite para o dia, mesmo com toda a boa vontade do mundo. Seu Raimundo, disse Tertuliano enquanto os dois tomavam café forte e amargo, do jeito que o sertanejo gosta, eu queria te perguntar uma coisa que anda me rondando a cabeça faz tempo. Pode perguntar, patrão. Se eu souber, eu respondo. Por que é que vocês ficaram? Depois de tudo que eu fiz, de como eu tratei vocês, por que voltaram quando eu mudei? Podiam ter ido embora, procurado trabalho em outro lugar, com gente que sempre tratou vocês bem. O velho tomou um gole longo do café antes de responder, os olhos perdidos no horizonte onde o sol se punha devagar. Sabe, patrão, o sertanejo aprende desde cedo que ninguém é só uma coisa. Gente não é só boa nem só ruim. A gente é tudo misturado, feito angu.
E o sertão também ensina a perdoar, porque se a gente não perdoasse, não sobrava ninguém para chamar de amigo. Mas eu não merecia perdão, Tertuliano insistiu, a voz carregada de uma culpa que ainda roía por dentro. Fui cruel, fui injusto, zombei do que vocês tinham de mais sagrado. Seu Raimundo balançou a cabeça devagar, um sorriso pequeno nos lábios rachados pelo sol. Por isso mesmo que o senhor merecia, patrão. Porque quem reconhece que errou, quem pede perdão de verdade e muda de vida, esse aí merece uma segunda chance. Foi assim que Deus fez com o senhor naquele dia, não foi? Podia ter acabado com o senhor ali mesmo, mas não acabou. Deu uma lição e deu uma chance. A gente tá só seguindo o exemplo. Tertuliano sentiu os olhos arderem. Ainda acontecia isso, mesmo depois de tanto tempo. Bastava alguém mostrar bondade, compreensão, perdão verdadeiro e as lágrimas vinham sem pedir licença. Às vezes eu acordo de noite, ele confessou, e fico pensando se aquilo foi real mesmo. Se eu realmente ouvi aquela voz, se o céu realmente escureceu, se... Foi real, seu Raimundo interrompeu com firmeza. Foi real porque todo mundo viu, todo mundo ouviu. E foi real porque o senhor mudou. Homem que passa por uma coisa dessas e não muda, aí sim é que seria ilusão. Mas o senhor mudou, e isso ninguém pode negar. Naquele momento, um movimento na estrada chamou a atenção dos dois. Era um grupo de cavaleiros se aproximando, levantando poeira vermelha no caminho que levava à fazenda. Tertuliano sentiu o coração apertar. Visitantes sempre traziam notícias, e notícias no sertão nem sempre eram boas. Mas quando os cavaleiros ficaram mais próximos, Raimundo se levantou de um pulo, o rosto iluminado. Oxente, é o pessoal do Capitão Lampião, não tô acreditando. De fato era. Liderando o grupo vinha o próprio Virgulino, montado num cavalo claro com Maria Bonita ao lado e mais uns 5 ou 6 cangaceiros atrás. Eles vinham devagar, sem pressa, como quem tinha tempo de sobra. Mas Tertuliano podia ver que todos estavam armados e alertas, mesmo que a postura fosse relaxada. O coronel desceu da varanda e caminhou até o meio do terreiro, esperando. Quando Lampião parou o cavalo a alguns metros de distância, os dois homens se olharam por um longo momento. 1 ano tinha passado desde o último encontro e muita coisa tinha mudado. Mas o respeito que tinha nascido naquele dia, aquele respeito forjado pelo fogo do divino, ainda estava lá, forte como o primeiro dia. Capitão Lampião, disse Tertuliano fazendo uma reverência. É uma honra receber o senhor em minha casa. Por favor, desça e aceite minha hospitalidade. Lampião desceu do cavalo com a agilidade de quem passava mais tempo montado que no chão. Maria Bonita fez o mesmo e os outros cangaceiros ficaram montados vigiando. Não era desconfiança do coronel especificamente. Era só o hábito de quem vivia sendo caçado e não podia baixar a guarda nunca. Coroné, disse Lampião, apertando a mão do outro homem com firmeza. Vim aqui porque ando ouvindo histórias. Histórias de como esse lugar aqui mudou, de como o senhor mudou. E eu queria ver com meus próprios olhos se era verdade mesmo ou se era só conversa de gente. É verdade, respondeu Tertuliano simplesmente. Entre e veja. Não tenho nada a esconder. Nos minutos seguintes, Lampião e Maria Bonita percorreram a propriedade guiados pelo coronel. Viram a escola onde as crianças aprendiam a ler. Viram as casas novas que tinham sido construídas para os trabalhadores, com telhado que não vazava e chão de tijolo. Viram o açude que tinha sido aberto para todos. Usarem não só o gado do patrão. Viram a capela pequena, mas bem cuidada, com flores na frente e velas acesas. E mais importante que tudo isso, viram os rostos das pessoas. Rostos que sorriam, que cumprimentavam o patrão sem medo, que mostravam em cada gesto e palavra que ali havia respeito mútuo, não aquela subserviência forçada que vem do terror. Maria Bonita parou na frente da escola e ficou olhando pela janela as carteiras arrumadas, o quadro negro com contas de somar escritas,
os livros nas prateleiras. Quando se virou para Tertuliano, seus olhos brilhavam com emoção contida. Isso aqui, ela disse, a voz meio embargada, isso aqui é mais importante que todas as terras e todo o gado do mundo, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar da gente. E o senhor está dando isso para os meninos daqui. Era meu dever, respondeu o coronel. Devia ter feito isso desde o começo, mas melhor tarde que nunca, como dizem. Lampião se aproximou da janela também, olhando para dentro da escola. Ele próprio tinha aprendido a ler tarde na vida e sabia o valor daquilo, sabia que se tivesse tido a chance de estudar quando criança, talvez sua vida tivesse tomado outro rumo. Mas não adiantava pensar no que podia ter sido. O que importava era o que era e o que ainda podia ser. Quando voltaram para a varanda da casa grande, o sol já tinha se posto completamente e as estrelas começavam a aparecer no céu. Tertuliano mandou buscar comida e bebida e logo a mesa estava posta com farinha, carne de sol, queijo de coalho, rapadura e café. Comida simples, mas farta, do tipo que enche a barriga e aquece o coração. Enquanto comiam, Lampião contou notícias do sertão. Falou de lugares onde a seca tinha voltado com força, de gente passando fome, de soldados perseguindo cangaceiros com mais violência que nunca. Falou também de pequenas vitórias, de comunidades que estavam resistindo, de famílias que tinham conseguido plantar e colher, apesar de tudo. E o senhor, capitão? Perguntou Tertuliano. Como anda a sua vida? Lampião deu de ombros. Do mesmo jeito de sempre, coroné. Andando, lutando, sobrevivendo. Um dia a gente tá bem, no outro tá escapando por um triz. Mas enquanto tiver força nas pernas e fé no coração, a gente continua. Maria Bonita colocou a mão sobre a de Virgulino. Ele não gosta de admitir, mas tá ficando cansado. Esse tipo de vida cobra seu preço e a gente não fica mais moço, não. Lampião sorriu, mas era um sorriso triste. É verdade. Tem hora que eu penso em parar, em tentar viver uma vida normal. Mas aí eu lembro que tem muita gente que depende da gente, que vê a gente como esperança. E tem muita gente também que quer ver a gente morto. Então não é tão simples assim largar tudo e ir plantar feijão. Se um dia o senhor quiser paz, disse Tertuliano com seriedade, minhas portas estão abertas. Sei que não posso apagar o passado. Sei que tem muita gente procurando o senhor. Mas aqui, nesta fazenda, o senhor teria um lugar seguro. Não é muito, mas é o que posso oferecer. O silêncio que se seguiu era denso de significado. Todos ali sabiam que aquela oferta era mais do que generosidade. Era um reconhecimento de dívida impagável, porque tinha sido através de Lampião que Tertuliano tinha encontrado sua redenção, tinha sido na presença do cangaceiro que Deus tinha escolhido se manifestar. Lampião olhou para Maria Bonita, e alguma coisa passou entre eles sem precisar de palavras. Então ele se virou para o coronel e disse, agradeço, coroné, agradeço de coração. E quem sabe um dia eu aceite essa oferta. Mas por enquanto, meu lugar é na estrada, é lutando, é sendo o que sempre fui, mesmo que isso me custe caro. Entendo, disse Tertuliano, e respeito, mas a oferta permanece, sempre. A noite avançou com os três conversando sobre tudo e nada, sobre o sertão, sobre Deus, sobre a natureza humana, sobre esperança e desespero. Era o tipo de conversa que só acontece quando as pessoas abrem o coração de verdade, quando deixam de lado as máscaras e os papéis sociais e falam como almas para almas. Em certo momento, Tertuliano perguntou algo que vinha se perguntando havia muito tempo. Capitão, naquele dia na praça, quando aquilo aconteceu, o senhor ficou surpreso? Ou o senhor já esperava que Deus ia responder ao meu desafio? Lampião ficou em silêncio por um momento, girando o copo de cachaça entre os dedos. Surpreso? Não sei se é essa a palavra certa. Eu sempre acreditei que Deus existe e que Ele se importa com a gente. Mas presenciar uma manifestação daquelas,
Isso foi algo que eu nunca tinha vivido antes. Me deixou, sei lá, assustado e confortado ao mesmo tempo. Assustado porque vi o poder real de Deus, aquele poder que a gente só lê nas histórias da Bíblia. E confortado porque vi que minha fé não era em vão, que tudo que Padre Cícero me ensinou era verdade. E o Senhor não ficou com medo? Perguntou Tertuliano. De estar tão perto quando isso aconteceu? Maria Bonita soltou uma risada baixa. Meu marido já enfrentou tanta coisa nessa vida que não tem muito o que assustar mais. Mas naquele dia, confesso que até eu fiquei com o coração na boca. Porque uma coisa é acreditar, outra é ver com os próprios olhos. Tertuliano assentiu devagar. Eu morri naquele dia. O homem que eu era, aquele coronel cheio de si, cheio de certezas, aquele morreu. E nasceu outro no lugar. Um homem que sabe, que não sabe nada, que entende que o mundo é muito maior e mais misterioso do que qualquer livro pode explicar. E esse homem novo, disse Lampião, esse é muito melhor que o velho, porque tem humildade, e humildade é o começo de toda sabedoria verdadeira. Quando a noite já ia alta e o frio começava a apertar, Lampião disse que precisavam seguir viagem. Tinham um esconderijo a 3 léguas dali, onde o resto do bando estava esperando. Tertuliano ofereceu cavalos frescos, mantimentos, tudo que pudesse ajudar. Mas Lampião recusou educadamente. Já fez demais por nós, coroné, e não quero trazer problema para sua porta. Tem olheiro do governo em todo canto, e se souberem que o senhor ajudou a gente, sua vida nova pode virar pó. Mas antes de ir embora, Lampião fez algo que surpreendeu a todos. Ele tirou do pescoço a medalha de Padre Cícero que sempre carregava, aquela que tinha sido benzida pelo próprio santo ainda em vida, e estendeu para Tertuliano. Não posso aceitar. Isso, disse o coronel, os olhos arregalados. Essa medalha é sua, significa tudo para o senhor. Por isso mesmo que eu quero que o senhor fique com ela, respondeu Lampião. Como lembrança, como símbolo. O senhor passou por uma transformação que pouca gente passa. O senhor viu Deus face a face, ou o mais perto disso que um homem pode chegar e sobreviver. Essa medalha vai lembrar o senhor todo dia do que aconteceu, de quem o senhor era e de quem o senhor escolheu ser. Com mãos trêmulas, Tertuliano pegou a medalha. Era uma coisa simples, de metal barato, com a imagem do Padre Cícero de um lado e uma oração do outro. Mas o peso que ela tinha não era físico, era espiritual, emocional. Uma carga de fé e história que fazia os olhos encherem de lágrimas. Vou guardar isso como meu bem mais precioso, ele prometeu. E todo dia, quando olhar para ela, vou me lembrar de que misericórdia existe, de que mudança é possível, de que Deus não desiste da gente mesmo quando a gente desiste de Deus. Lampião sorriu e dessa vez era um sorriso cheio e verdadeiro. É isso aí, coroné. É exatamente isso. Com abraços e bênçãos, os cangaceiros montaram e se foram, engolidos pela escuridão da noite. Tertuliano ficou parado no terreiro muito tempo depois que eles desapareceram, segurando a medalha contra o peito, sentindo o frio da noite e o calor da gratidão misturados no coração. Nos meses que se seguiram, a história do encontro entre o coronel e Lampião se juntou à história original, formando uma lenda maior ainda. O povo contava que os 2 homens, tão diferentes mas unidos pela experiência do divino, tinham selado uma amizade improvável mas profunda. Contavam que Lampião tinha dado sua medalha mais preciosa para o coronel como símbolo de confiança e respeito. E contavam também que daquele dia em diante, a fazenda de Tertuliano virou um lugar sagrado de certa forma. Um lugar onde até os cangaceiros mais procurados podiam encontrar refúgio se precisassem, onde os retirantes sempre achavam água e comida. Onde qualquer pessoa, não importava quão pobre ou desesperada, era tratada com dignidade. Tertuliano continuou sua transformação dia após dia. Não foi fácil.
Tinha dias em que o velho orgulho tentava voltar, em que a arrogância batia na porta, querendo entrar de novo. Tinha noites em que ele acordava suando, lembrando de como tinha zombado de Deus, e o terror daquele momento voltava fresco, como se tivesse sido ontem. Mas, todas as vezes que isso acontecia, ele pegava a medalha de Padre Cícero, que agora ficava sempre em volta do seu pescoço, e segurava ela com força. E sussurrava uma oração que tinha aprendido com seu Raimundo, simples, mas poderosa. Senhor, me faz instrumento da tua paz. Onde houver orgulho, que eu leve humildade. Onde houver descrença, que eu leve fé. E Deus ouvia, sempre ouvia, porque o Deus do sertão, aquele que tinha se manifestado naquele dia memorável em Queimadas, não era um Deus distante e indiferente. Era um Deus que se importava com os pequenos, com os humildes, com os que reconheciam sua própria fraqueza e pediam ajuda. As estações continuaram passando, chuva e seca, plantio e colheita, nascimento e morte, o ciclo eterno da vida no sertão. Mas na fazenda do coronel Tertuliano, algo permanecia constante: a transformação. Não apenas dele, mas de todos que viviam ali e de todos que visitavam. Porque aquele lugar tinha se tornado mais que uma fazenda. Tinha se tornado um testemunho vivo de que mudança é possível, de que redenção é real, de que até o mais perdido dos pecadores pode encontrar o caminho de volta. E esse testemunho se espalhava como ondas num açude, tocando vidas, mudando corações, trazendo esperança onde antes só havia desespero. 3 anos depois daquele dia fatídico na praça, numa manhã clara de céu azul, Tertuliano estava na capela pequena que tinha mandado construir. Ele vinha ali todo dia como tinha prometido a si mesmo para rezar e refletir. Dessa vez, porém, não estava sozinho. Ao seu lado estava um jovem que tinha chegado na fazenda alguns dias antes, magro, sujo, claramente fugindo de alguma coisa. O rapaz tinha olhos assustados e mãos que tremiam, e tinha pedido trabalho em troca de comida e abrigo. Tertuliano tinha dado as duas coisas sem fazer perguntas, porque tinha aprendido que todo mundo merece uma chance, todo mundo carrega seu fardo, e julgar os outros é trabalho de Deus, não dos homens. Mas naquela manhã o jovem tinha pedido para conversar. E ali, na quietude da capela, com a luz do sol entrando pelas frestas e iluminando o altar simples, ele tinha contado sua história. Era um fugitivo, sim. Tinha roubado, tinha ferido gente, tinha feito coisas das quais se envergonhava profundamente. E agora estava correndo, não apenas da justiça dos homens, mas da culpa que comia sua alma por dentro. Tertuliano ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando o jovem terminou, estava chorando, os ombros sacudindo com os soluços. Eu não sei o que fazer, ele confessou. Não sei como viver com o que eu fiz. Às vezes acho que seria melhor se... Não, Tertuliano interrompeu com firmeza, mas sem dureza. Não termine esse pensamento, porque eu já estive onde você está. Já olhei para o abismo e achei que a única saída era pular. Mas não é. Sempre tem outra saída. Sempre tem esperança. Como o senhor sabe? Perguntou o jovem, levantando olhos vermelhos e inchados. Tertuliano sorriu, tocando a medalha no peito. Porque eu vivi isso. Eu era um homem perdido na própria soberba, cego pela própria arrogância. Achava que não precisava de nada nem de ninguém, muito menos de Deus. E aí Deus me mostrou o quanto eu estava errado. Me quebrou completamente, me refez do zero. E como é que o senhor fez para recomeçar? Um dia de cada vez, respondeu o coronel. Uma escolha certa de cada vez. Uma oração de cada vez. Não foi rápido, não foi fácil. E ainda não acabou. Todo dia eu tenho que escolher de novo ser a pessoa que Deus quer que eu seja, e não a pessoa que eu era antes. Mas cada dia fica um pouco mais fácil. E cada dia a luz fica um pouco mais forte que a escuridão. O jovem ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo aquelas palavras. Finalmente ele perguntou: E Deus vai me perdoar?
Depois de tudo que eu fiz, Tertuliano se virou completamente para o rapaz e segurou os ombros dele com firmeza. Escuta bem. O que eu vou te dizer, porque é a verdade mais importante que existe. Deus já te perdoou. Ele te perdoou antes mesmo de você pedir. O problema não é Deus te perdoar, é você se perdoar. É você aceitar que merece uma segunda chance. É você escolher todo dia ser melhor do que foi ontem. E se eu não conseguir, aí você tenta de novo no dia seguinte. E de novo, e de novo. Quantas vezes forem necessárias. Porque Deus não desiste da gente. Então a gente não pode desistir de si mesmo. Lágrimas escorriam pelo rosto do jovem, mas agora eram lágrimas diferentes. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de alívio, de esperança renovada, de algo que parecia muito com paz. Eu quero tentar, ele disse. Quero ser melhor. Não sei se consigo, mas quero tentar. Então já deu o primeiro passo, disse Tertuliano sorrindo. O resto a gente descobre junto, com a ajuda de Deus e com paciência. Naquele momento, o sol bateu num ângulo específico na janela da capela, e um feixe de luz dourada caiu exatamente sobre o altar, iluminando a cruz simples de madeira que estava ali. Era apenas um efeito da natureza, do movimento do sol e da posição da janela. Mas para os dois homens ajoelhados ali, parecia mais que isso. Parecia uma bênção, uma confirmação, um sinal de que estavam no caminho certo. Do lado de fora, a vida na fazenda continuava. Crianças brincavam no terreiro, mulheres lavavam roupa no açude, homens cuidavam do gado e da plantação. O sertão seguia sendo sertão, duro, implacável, mas também belo e cheio de vida. E no meio daquele pedaço de terra abençoado, a transformação continuava acontecendo, uma alma de cada vez, um dia de cada vez, porque essa é a natureza da redenção verdadeira. Ela não acontece de uma vez, num momento único e mágico. Ela acontece devagar, consistente, através de escolhas pequenas, mas importantes, através de perdoar quando é mais fácil guardar rancor, através de ajudar quando é mais cômodo, ignorar, através de acreditar quando é mais simples duvidar. E o coronel Tertuliano dos Santos, aquele homem que tinha sido a própria personificação da soberba e do desprezo, tinha se tornado um farol de esperança para todos que chegavam perdidos em sua porta. Não porque era perfeito, longe disso, mas justamente porque não era. Porque tinha caído tão fundo e se levantado tão alto que todo mundo podia olhar para ele e pensar: se ele conseguiu, talvez eu também consiga. Quanto a Lampião, sua história seguiu o curso que o destino tinha traçado. Continuou sendo o rei do cangaço, temido pelos inimigos e amado pelos que o viam como protetor. Continuou lutando suas batalhas, vivendo seus amores, desafiando os poderosos e defendendo os fracos. E sempre, sempre, carregando no coração a lembrança daquele dia em Queimadas, quando o céu tinha se manifestado. Maria Bonita permaneceu ao seu lado, fiel como sempre, forte como a terra do sertão, bela como o luar. E nos momentos de dúvida, quando a dureza da vida de fugitivo pesava demais, ela lembrava Virgulino daquele dia. Lembrava que eles tinham presenciado algo sagrado, algo que poucos mortais têm o privilégio de ver. E isso dava força para continuar. Os anos passaram, como sempre passam, levando consigo alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. O sertão continuou sendo o professor implacável que sempre foi, ensinando lições duras, mas necessárias a todos que ousavam viver sob seu sol. Inclemente, ensinou sobre sobrevivência, sobre resiliência, sobre a força que vem da fé e da comunidade, e a história do coronel ateu que desafiou Deus e recebeu resposta continuou sendo contada. Passava de pai para filho, de avô para neto, de cantador para ouvinte nas noites estreladas. Cada pessoa que ouvia acrescentava seu próprio entendimento, sua própria lição. Mas a essência permanecia sempre a mesma. Não desafie o sagrado. Não zombe da fé alheia.
Não pense que saber muito significa entender tudo, porque o verdadeiro conhecimento, o tipo que realmente importa, não vem de livros nem de escolas. Vem da humildade de reconhecer que somos pequenos diante do infinito. Vem da coragem de admitir quando estamos errados. Vem da força de mudar quando percebemos que precisamos mudar. 10 anos depois daquele dia memorável, numa tarde quente de outubro, Tertuliano estava sentado na mesma varanda onde tinha recebido Lampião anos atrás. Ele estava velho agora, o cabelo todo branco, o rosto marcado pelas rugas da idade e da experiência. Mas os olhos tinham uma luz que não tinham antes, uma luz de paz, de propósito cumprido, de alma em repouso. Ao seu lado estava aquele jovem que tinha chegado fugido e desesperado anos atrás. Ele tinha crescido, tinha se tornado um homem bom e trabalhador, havia se casado com uma moça da região e agora tinha filhos próprios. E naquele momento estava contando para seus filhos pequenos a história do avô Tertuliano e do dia em que Deus falou na Praça de Queimadas. As crianças ouviam com olhos arregalados, fascinadas, como crianças sempre ficam com histórias de milagres e maravilhas. E Tertuliano ouvia também, sorrindo, porque cada vez que a história era contada, ela se tornava mais real, mais presente, mais viva. Quando o jovem terminou de contar, a filha menor, uma menina de uns 5 anos com olhos curiosos e inteligentes, perguntou: "Vovô Tertuliano, Deus ainda fala com as pessoas? Ou foi só naquele dia?" Tertuliano se abaixou com dificuldade, os joelhos protestando até ficar na altura da menina. Com mãos trêmulas, mas gentis, ele pegou a mãozinha dela e colocou sobre o próprio peito, onde a medalha de Padre Cícero ainda descansava depois de todos aqueles anos. "Deus fala todo dia, minha filha", ele disse suavemente. "Todo santo dia. Só que a gente nem sempre está escutando. Fala no vento que refresca quando o calor aperta. Fala na chuva que vem quando a terra está rachando de sede. Fala no sorriso de uma pessoa querida, no abraço de um amigo, na bondade de um estranho. E fala aqui." Ele tocou o peito da menina, bem aqui dentro, onde mora a consciência e o amor. "Mas naquele dia", insistiu a criança. "Ele falou alto, né? Para todo mundo ouvir." Tertuliano assentiu, os olhos ficando úmidos como sempre ficavam quando lembrava. "Falou sim, falou alto, porque tinha alguém que precisava ouvir daquele jeito. Alguém que estava tão surdo, tão cego, tão perdido na própria soberba, que só uma voz daquele tamanho ia conseguir acordar. E esse alguém, minha linda, era eu." A menina pensou por um momento, depois perguntou: "E agora o senhor ouve Deus todo dia?" "Todo dia", confirmou o velho coronel. "Todo santo dia. Às vezes não com os ouvidos, mas com o coração. E vou te contar um segredo." Ele se inclinou, como quem vai compartilhar algo muito importante. "Quanto mais a gente escuta, mais fácil fica de ouvir. É como um músculo, sabe? Quanto mais a gente usa, mais forte fica." O sol começou a se pôr, pintando o céu com cores impossíveis: laranja, vermelho, roxo, dourado. E naquele momento, com a família reunida na varanda, com as crianças rindo e brincando, com o cheiro de terra boa e trabalho honesto no ar, Tertuliano sentiu uma paz profunda. Era o tipo de paz que vem quando a pessoa sabe que cumpriu seu propósito, que deixou o mundo um pouquinho melhor do que encontrou. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Tertuliano ficou acordado na varanda como costumava fazer. A lua cheia iluminava o sertão com uma luz prateada e suave, e o silêncio era daqueles que acalma a alma. Ele tirou a medalha do pescoço e ficou olhando para ela, girando o metal gasto entre os dedos. "Padre Cícero", ele sussurrou para o vento, para o céu, para quem quisesse ouvir: "Eu sei que o Senhor já partiu desse mundo faz tempo, mas sei também que onde o Senhor está, pode ver o que aconteceu aqui. Pode ver como essa medalha que o Senhor benzoou mudou minha vida. E eu só queria agradecer.
Agradecer por ter existido, por ter ensinado gente como Lampião a ter fé, por ter sido instrumento de Deus aqui na terra. O vento soprou suave, trazendo cheiro de terra e de mato, e Tertuliano sorriu. Não precisava de sinais grandiosos mais. Tinha aprendido a ver Deus nas coisas pequenas, nas bênçãos simples de cada dia, na saúde que ainda tinha apesar da idade, no amor da família que tinha construído, no respeito dos trabalhadores que antes o temiam e agora o estimavam de verdade, na transformação que continuava acontecendo em sua fazenda, uma vida de cada vez. Longe dali, em algum esconderijo perdido no sertão, Lampião também olhava para a mesma lua. Estava deitado ao lado de Maria Bonita, os dois enrolados numa coberta para se proteger do frio da noite. Ele estava pensando no coronel, como fazia às vezes, se perguntando como o homem estava, se a transformação tinha se mantido firme ou se o tempo tinha feito ela enfraquecer. "Tá pensando nele de novo", disse Maria Bonita baixinho, sem abrir os olhos, mas sabendo exatamente o que passava na cabeça do marido. "Como é que você sabe?" "Porque te conheço, Virgulino. Te conheço melhor que você se conhece. E sei que nessa época do ano, quando se aproxima o aniversário daquele dia, você sempre fica pensativo." Lampião puxou a mulher para mais perto, sentindo o calor dela contra o frio da noite. Será que ele está bem? Será que continuou no caminho certo? Às vezes eu fico com medo que aquela transformação toda tenha sido só por causa do susto, sabe? E que quando o susto passou, ele voltou a ser quem era. Maria Bonita finalmente abriu os olhos e olhou para o marido com aquele jeito que só ela tinha. Parte ternura, parte firmeza. Não sei não, Virgulino, mas vou te dizer uma coisa que aprendi. Quando Deus transforma alguém daquele jeito, não é transformação que passa com o tempo. É mudança de alma, não de comportamento. E alma transformada não volta atrás, não. Espero que você tenha razão, mulher. Espero mesmo. Tenho sim. E sabe como eu sei? Porque você está aqui se preocupando com ele depois de todos esses anos. Se a transformação não fosse real, você nem lembrava mais. Mas você lembra porque no fundo do coração você sabe que algo sagrado aconteceu naquele dia. Algo que marcou não só ele, mas você também. Lampião ficou em silêncio, absorvendo a sabedoria daquelas palavras. Maria Bonita sempre tinha jeito de botar as coisas em perspectiva, de fazer ele ver o que estava bem na frente dos olhos, mas que ele às vezes perdia de vista. Era por isso que ele precisava dela, não apenas porque a amava, embora amasse, e muito, mas porque ela o completava de um jeito que ninguém mais conseguia. Tem razão, ele admitiu finalmente, como sempre tem, e se Deus quiser, um dia a gente ainda passa por lá de novo. Quero ver com meus próprios olhos como tá o velho coronel. Quero saber se a semente que foi plantada naquele dia deu frutos bons. Vai dar, respondeu Maria Bonita com certeza. Já deu, na verdade. Tenho fé nisso. E ela estava certa. Porque naquele exato momento, em toda aquela região do sertão, havia pessoas vivendo vidas melhores por causa da transformação de Tertuliano. Crianças que sabiam ler e escrever porque ele tinha construído uma escola. Famílias que tinham onde morar porque ele tinha dado terra. Trabalhadores que eram tratados com dignidade porque ele tinha aprendido a respeitar o próximo, e viajantes que tinham encontrado abrigo e bondade quando mais precisavam porque ele tinha aberto seu coração junto com suas portas. A semente tinha dado frutos sim, frutos bons, abundantes, que continuavam se multiplicando, porque bondade é assim, ela se espalha, contamina, inspira. Uma pessoa transformada transforma outras. Uma alma salva, salva outras. Um coração mudado muda outros corações. O tempo continuou sua marcha inexorável. Anos viraram décadas. Pessoas nasceram, cresceram, envelheceram. O sertão passou por secas e chuvas, por tempos de fartura e tempos de escassez. Governos mudaram.
Guerras foram travadas longe dali. O mundo moderno continuou avançando com suas máquinas e suas novidades. Mas ali, naquele pedaço de terra abençoado que tinha sido palco de um milagre, certas coisas permaneceram constantes: a fé, a esperança, a bondade e a lembrança viva daquele dia quando o céu tinha falado e um homem tinha sido transformado. Tertuliano viveu até os 83 anos, uma idade respeitável em qualquer lugar, mas especialmente no sertão, onde a vida costuma ser curta e dura. Quando finalmente chegou sua hora, ele estava em paz, rodeado pela família que amava, numa terra que tinha aprendido a respeitar, com a consciência limpa de quem tinha feito o melhor que podia para corrigir os erros do passado. Suas últimas palavras foram simples, mas profundas. Não tenham medo, ele disse para os que choravam ao redor da cama. A morte não é o fim, é só o começo de outra jornada. E eu vou encontrar aquele que me deu uma segunda chance. Vou agradecer pessoalmente por ter me salvado de mim mesmo. E com um último suspiro tranquilo, ele partiu. Dizem que naquele momento, mesmo sendo dia claro e sem nuvens, um trovão soou distante. Dizem que o vento soprou forte, trazendo o cheiro de chuva que não veio, mas que perfumou o ar mesmo assim. Dizem que nas horas seguintes, pássaros que nunca tinham sido vistos na região apareceram e cantaram canções estranhas e belas. Eram sinais, eram coincidências. Ninguém podia dizer com certeza. Mas todo mundo que estava ali, todo mundo que conhecia a história, todo mundo que tinha sido tocado pela transformação daquele homem, acreditava que sim. Acreditava que o céu tinha mandado uma despedida, um reconhecimento, uma bênção final. O enterro foi 3 dias depois, e vieram pessoas de toda a região. Gente rica e gente pobre, gente da cidade e gente do campo, gente que tinha trabalhado para ele e gente que tinha apenas ouvido sua história. Vieram para prestar respeito, para agradecer, para se despedir de um homem que tinha provado que mudança é possível. E no meio da multidão, discreto como sempre, estava Lampião. Ele tinha vindo com apenas Maria Bonita, sem o bando, sem armas visíveis, com chapéu baixo e roupas simples. Ninguém o reconheceu. Ou se reconheceram, tiveram a sabedoria de fingir que não. Ele ficou na parte de trás, enquanto o padre rezava a missa de corpo presente. Ficou em silêncio enquanto as pessoas compartilhavam memórias e histórias do coronel. E quando finalmente chegou a hora de levar o caixão para o cemitério, ele se aproximou. Com mãos que tinham segurado armas e derramado sangue, mas que naquele momento tremiam de emoção, Lampião ajudou a carregar o caixão. Era sua forma de agradecer, de honrar, de dizer adeus a um homem que tinha se tornado, contra todas as probabilidades, um amigo verdadeiro. Na beira da cova, enquanto o sol se punha pintando o céu de cores impossíveis como sempre fazia, Lampião tirou o chapéu e disse baixinho, só para ele mesmo e para Deus: descansa em paz, velho amigo. Você cumpriu sua missão, deixou o mundo melhor. E eu espero, quando minha hora chegar, poder dizer o mesmo. Maria Bonita segurou a mão dele, apertando forte. E você vai poder, Virgulino, vai poder sim. Depois do enterro, antes de irem embora, Lampião procurou o filho mais velho de Tertuliano, um homem de meia idade que tinha herdado não apenas as terras do pai, mas também sua bondade. Eu gostaria de dar isso de volta, Lampião disse, tirando a medalha de Padre Cícero do pescoço. Era do seu pai. Ele a carregou com honra todos esses anos, mas acho que deve ficar com a família. O filho olhou para a medalha, depois para Lampião e balançou a cabeça. Meu pai deixou instruções específicas sobre isso. Disse que se você viesse, eu devia dizer, a medalha é sua. Capitão, foi você quem deu para ele quando ele mais precisava, e foi ela que o lembrou todo dia de quem ele escolheu ser. Mas ele gostaria que agora ela voltasse para você, como lembrança da amizade de vocês e como símbolo de que transformação é possível. Lampião sentiu os olhos arderem. Com mãos trêmulas, ele voltou a colocar a medalha no pescoço.
sentindo o peso familiar do metal contra o peito. Vou carregar ela com ainda mais respeito do que antes, ele prometeu. E vou me lembrar sempre do seu pai, do homem extraordinário que ele se tornou. Com isso, Lampião e Maria Bonita desapareceram na noite que caía, voltando para a vida de fugitivos que era tudo que conheciam. Mas os dois levavam no coração algo novo. A confirmação absoluta de que milagres acontecem, de que pessoas mudam, de que Deus trabalha de formas misteriosas, mas sempre perfeitas. Os anos continuaram passando. A fazenda de Tertuliano permaneceu nas mãos da família, e eles continuaram o legado de bondade e justiça que ele tinha começado. A escola foi ampliada, mais terras foram abertas para quem precisava plantar. A capela pequena virou igreja maior, mas sem perder a simplicidade e o calor que a original tinha. E a história, aquela história que tinha começado num dia escaldante em Queimadas, continuou sendo contada. Foi contada em volta de fogueiras, nas noites frias do sertão. Foi cantada por repentistas em feiras e festas. Foi escrita em folhetos de cordel que viajaram por todo o Nordeste. Foi transmitida de geração em geração, cada uma acrescentando seus detalhes, mas mantendo a essência intacta. Virou lenda, virou lição, virou esperança. Porque em cada coração que ouvia aquela história, nascia a semente de uma possibilidade. Se até um homem tão perdido quanto Tertuliano tinha conseguido mudar, então qualquer um podia. Se até alguém tão arrogante e cego tinha encontrado redenção, então ninguém estava além do alcance da misericórdia divina. E essa era a verdadeira lição daquele dia memorável. Não era sobre castigo, embora castigo tivesse vindo. Não era sobre poder, embora poder tivesse sido demonstrado. Era sobre amor, sobre um Deus que ama tanto suas criaturas que não as deixa afundar sem estender a mão. Sobre um Deus que castiga não para destruir, mas para ensinar. Sobre um Deus que está sempre pronto para perdoar, sempre disposto a dar outra chance, sempre esperando que a gente volte para casa. Décadas depois daquele dia, numa tarde qualquer de sertão, um velho cantador cego estava sentado na praça de uma cidadezinha. Ele tocava viola e cantava histórias antigas como cantadores fazem desde tempos imemoriais. Ao redor dele, um grupo de crianças ouvia fascinado. E a história que ele cantava era aquela, a história do coronel ateu e do dia em que o céu respondeu. Mas ele cantava de um jeito especial, com uma voz que tremia de emoção verdadeira, porque aquele cantador, ninguém sabia, tinha sido um dos cangaceiros de Lampião. Tinha estado lá naquele dia, tinha visto tudo com os próprios olhos, que agora não viam mais nada deste mundo, mas que tinham guardado aquela imagem para sempre gravada na alma. Quando terminou de cantar, as crianças aplaudiram e pediram outra história, mas o velho cantador balançou a cabeça. Essa história, ele disse, sua voz rouca, mas cheia de convicção, é a única que vale a pena contar de verdade. Porque todas as outras são sobre valentia, sobre bravura, sobre força. Mas essa aqui é sobre algo muito maior. É sobre humildade. E humildade, meus meninos, é a coisa mais difícil e mais importante que existe. Uma das crianças, mais atrevida que as outras, perguntou: Senhor, o senhor estava lá? O senhor viu mesmo? O velho sorriu. Seus olhos brancos olhando para lugar nenhum e ao mesmo tempo para tudo. Tava sim, minha filha. Tava bem ali, do lado do capitão Lampião e da dona Maria Bonita. Vi o cavalo cair, vi a casa desabar, vi o céu escurecer em dia claro e ouvi aquela voz que não era voz, mas era mais real que qualquer som que esses ouvidos já escutaram. Foi o dia que mudou minha vida também, entende? Porque até então eu tinha fé, mas era uma fé meio assim, sabe? Meio incerta. Mas depois daquele dia, depois de presenciar aquilo, minha fé ficou forte, feito raiz de juazeiro. Nem a cegueira que veio mais tarde, nem a pobreza, nem o sofrimento conseguiu abalar. Porque eu sei, eu vi, eu tenho certeza. As crianças ficaram em silêncio.
absorvendo aquelas palavras. E naquele momento, naquela praça empoeirada de uma cidadezinha esquecida no meio do sertão, a história ganhou vida mais uma vez. Tocou mais um coração, plantou mais uma semente, acendeu mais uma chama de fé. E em algum lugar além do céu azul e sem nuvens, além das estrelas que brilhavam mesmo durante o dia, embora não pudessem ser vistas, além do tempo e do espaço, talvez Deus sorria, porque sua mensagem estava sendo passada adiante. Sua lição estava sendo aprendida. Seu amor estava sendo compartilhado. O sertão continuava sendo sertão, duro, seco, implacável, mas também continuava sendo lugar de fé, de milagres, de transformações, porque é assim que Deus trabalha. Não muda a dureza da terra necessariamente, não tira todas as dificuldades, não faz a vida ficar fácil, mas dá força para enfrentar, dá esperança para continuar, dá fé para acreditar que do outro lado do deserto sempre tem uma terra prometida. E a história do coronel Tertuliano, do capitão Lampião, e daquele dia quando o céu falou, continuou sendo contada. Porque certas histórias não morrem. Elas vivem para sempre, passando de geração em geração, lembrando a todos que ouvem de verdades eternas, que orgulho vem antes da queda, que humildade é o começo da sabedoria, que Deus ama mesmo os mais perdidos e que nunca, nunca é tarde demais para mudar. O sol se pôs mais uma vez sobre o sertão, pintando o céu com as cores que só ele sabe fazer. E na quietude da noite que chegava, com as primeiras estrelas começando a aparecer, o vento soprou suave, carregando sussurros de histórias antigas e promessas eternas. Histórias de fé e de transformação. Promessas de que amanhã o sol nasceria de novo, trazendo novas oportunidades, novas chances, novos começos, porque é isso que o sertão ensina no final das contas. Não importa quão dura foi a seca de ontem, não importa quão pesada foi a cruz que carregamos hoje, amanhã sempre traz a possibilidade de chuva, de renovação, de vida nova. E enquanto houver um amanhã, enquanto houver fôlego nos pulmões e fé no coração, há esperança. E essa esperança, plantada naquele dia memorável em Queimadas e cultivada através dos anos em cada vida que a história tocou, continua viva. Cresce como mandacaru no chão rachado, resiste como juazeiro na seca mais cruel, floresce como um burana depois da primeira chuva, porque foi plantada não por mãos humanas, mas por mãos divinas. E o que Deus planta, ninguém consegue arrancar. Assim termina a história do coronel ateu que desafiou o céu e aprendeu humildade. Assim, continua a história de todos nós, pecadores imperfeitos buscando redenção, tropeçando e levantando, caindo e recomeçando, mas sempre, sempre caminhando na direção da luz, porque no final é isso que somos, caminhantes neste sertão chamado vida, buscando a terra prometida chamada paz, guiados pela estrela chamada fé. Que essa história viva em cada coração que a ouvir, que ensine humildade aos soberbos, esperança aos desesperados, fé aos que duvidam, e que lembre a todos que não importa quão longe a gente tenha se afastado do caminho, Deus sempre está esperando, de braços abertos, pronto para nos receber de volta, porque o sertão ensina e Deus perdoa, e entre essas duas verdades há espaço para toda a transformação, toda a redenção, todo o milagre que o coração humano pode precisar. Amém.